A paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura comentada e hoje estou aqui com a minha A mãe. paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para o momento do nosso devocional, que é a leitura da palavra que nós fazemos. Estamos fazendo a leitura, lendo um breve comentário da explicação de cada capítulo. Estamos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos ler o capítulo 2. Diz assim: o paralítico de Cafarnaum, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é a mais fácil dizer ao paralítico? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com eles e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição,
dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus, né? Agora vamos para a nossa leitura da explicação desse maravilhoso capítulo. Nesse capítulo 2 temos: primeiro, Cristo curando um homem paralítico. Segundo, Cristo convocando Mateus da alfândega e comendo, nessa ocasião com publicanos e pecadores, e justificando-se por fazer isso. Terceiro, Cristo justificando os seus discípulos por não jejuarem como os fariseus faziam. Quarto, Cristo justificando os seus discípulos por colherem espigas no sábado. Todas essas passagens já estudamos antes, nos capítulos 9 e 12 do Evangelho de Mateus. Sem rodeios, Marcos põe-se a proclamar a mensagem nas primeiras palavras de seu livro. Mateus, que escreveu principalmente a judeus, começa seu evangelho com uma genealogia. Afinal, precisava provar a seus leitores que Jesus Cristo é, de fato, o herdeiro legítimo do trono de Davi, uma vez que Lucas concentra-se principalmente no ministério do Filho do Homem. Dedica os primeiros capítulos de seu livro ao relato do nascimento do Salvador. Lucas enfatiza a humanidade de Cristo, por saber que os leitores gregos se identificariam com um bebê perfeito, nascido para se tornar um homem perfeito. O Evangelho de João começa com uma declaração sobre a eternidade. Isso porque João escreveu com o intento de provar ao mundo inteiro que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. O tema do Evangelho de João é a divindade de Cristo, mas o objetivo de seu Evangelho é encorajar seus leitores a crer no Salvador e a receber a dádiva da vida eterna. E o Evangelho de Marcos, né, o que nós estamos lendo, Marcos escreveu para os romanos e o seu tema é Jesus Cristo, o servo. Se tivéssemos de escolher um versículo-chave para este evangelho, seria Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O fato de Marcos ter escrito pensando nos romanos ajuda a entender seu estilo e abordagem. A ênfase de seu evangelho é em suprir as necessidades físicas e espirituais de gente de todo tipo. Uma das expressões prediletas de Marcos é imediatamente. No original, ele a emprega mais de 40 vezes. Marcos não registra vários sermões de Jesus, pois sua ênfase é sobre o que Jesus fez, não sobre o que disse. O evangelista revela Jesus como servo de Deus, enviado para ministrar a um povo sofrido e para morrer pelos pecados do mundo. Marcos não relata coisa alguma a respeito do nascimento de Cristo, nem apresenta sua genealogia, pois, em se tratando de um servo, isso era desnecessário. Neste capítulo de abertura, Marcos fala de 3 fatos importantes sobre o servo de Deus. Glória a Deus, né? Bom é cada dia aprender mais dessa maravilhosa palavra, né? Essa que é a bússola do ser humano, a nossa bússola, nosso guia. Né? Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanham. Vamos agora orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e ainda, Senhor, por tudo que o Senhor ainda irás fazer. Deus querido e amado, abençoa cada um que nos acompanha, meu Deus. Derrama suas bênçãos, meu Senhor, sobre o lar de cada um. Todas as vezes, Senhor, que os teus filhos
forem ler a tua palavra, que as tuas bênçãos nos alcancem, Pai, fica conosco. Pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.